Evangelho de Lucas, capítulo 5. Se você puder ficar de pé um instante. Eu creio que Deus não te trouxe aqui essa noite à toa. Ele vai falar com você poderosamente. Se você estiver com o seu coração aberto, quem está com o coração aberto? Então Deus pode fazer muita coisa se o nosso coração está aberto. Lucas capítulo 5, a partir do verso de número 1. Lucas 5, a partir do verso de número 1, a palavra do Senhor diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Você pode colocar a Bíblia sobre o seu banco, ainda de pé, e erguer bem alto as suas mãos ao Senhor. Levante as suas mãos e a sua voz ao Senhor essa noite. Aleluia! Fale com Ele, que você não veio aqui ouvir um homem, você veio ouvir a voz dEle. Viemos aqui para sermos transformados, para ouvir a boa palavra de Deus, para sermos instruídos pela verdade, para crescermos no conhecimento dEle. Fale com Ele, abre o seu coração. Jesus, seja bem-vindo ainda mais a essa reunião. Que a tua presença cresça no nosso meio, que a tua presença apareça no nosso meio, transformando, que cadeias sejam quebradas nessa noite, que toda cegueira se desfaça, que toda surdez espiritual se desfaça. Pai, em nome de Jesus, nós estamos tão famintos para ouvir a tua voz, tão famintos essa noite estamos para ouvir a tua voz, que um homem vai falar, mas nós vamos ouvir a tua voz. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. É algo tão maravilhoso nós olharmos as Escrituras, olharmos a Bíblia e vermos a história de homens que Deus mudou completamente. Nós vemos a história de homens que Deus mudou a história da vida deles de uma forma tão maravilhosa. É lindo olhar para a Bíblia e ver a história, por exemplo, de um grande homem chamado José. Quando a gente olha para a vida de José, vemos esse homem na escravidão, vemos esse homem preso, e de repente Deus age na vida de José, e José sai da prisão para virar o governador do Egito. Deus mudou a história de José. É tão lindo ver a história de um homem como Davi, que por um tempo o rei da época chamado Saul perseguiu a vida de Davi, e Davi, perseguido por Saul, se esconde, vira um fugitivo. Mas depois Deus muda a história de Davi,
e Davi chega ao reinado. É tão lindo ver a história do povo de Israel que estava no Egito, que estava cativa lá, e Deus com 10 sinais, 10 pragas, tira aquele povo do Egito, abre o mar vermelho e conduz esse povo depois, mais tarde, à terra prometida. É tão lindo ver que Deus é capaz de mudar a história de uma pessoa. É tão lindo olhar para um texto como esse e ver que Deus tirou Pedro da frustração de uma noite de pescaria sem peixe. É tão lindo ver que Deus trabalha na vida de Pedro e faz Pedro sair da frustração ao sobrenatural. Deus pode mudar a história de um homem. Deus pode transformar a situação onde ele está. Deus pode tirar um homem da prisão para o palácio. Deus pode tirar um homem de fugitivo para virar rei de Israel. Deus pode tirar um povo escravo no Egito e conduzir esse povo para a terra prometida. Deus pode pegar um barco vazio e transformar esse barco num lugar cheio de prosperidade, cheio de peixe. Deus pode transformar uma prostituta em santa. Deus pode transformar um drogado em liberto. Deus pode transformar uma vida vazia em uma vida cheia de alegria, de paz, de vida. Quem crê comigo que Deus é poderoso para fazer isso? Irmãos, eu creio. E quando eu falei com você hoje, eu vi praticamente todas as mãos levantadas. Eu vi que você levantou a mão e eu vi que o seu coração se alegrou com essa verdade. Nós cremos nisso. Como igreja, nós cremos que Deus pode fazer. Amém ou não amém, gente? Amém. Mas a grande questão para nós, essa noite, não é olhar apenas para aquilo que Deus pode fazer. Que Deus pode transformar a vida de uma pessoa, nós cremos nisso. Mas o que nós vamos aprender essa noite é que Deus, Ele faz. Mas Deus chama a minha e a sua cooperação para fazer. Tanto na história de José, quanto na história de Moisés, quanto na história de Davi, quanto na história de Pedro, você percebe que esses homens agiram, esses homens tomaram posturas. Você vai ver que Deus traz a vida de Pedro da frustração de uma noite inteira trabalhando sem ter recurso, para uma expressão sobrenatural, onde o barco dele se enche sobrenaturalmente de peixe. Mas nós vamos perceber que Pedro tomou atitudes para isso. Que Deus pode salvar a vida de um homem da perdição eterna, Deus pode. Que Deus pode curar uma enfermidade, nós sabemos que Deus pode. Mas a grande questão não é apenas saber que Deus pode. A grande questão é participar, é cooperar com isso. Deus realiza, mas todo homem precisa tomar uma atitude. Diga para você, irmão, assim, você precisa tomar uma atitude. Olha para ele e fala assim, você tem que tomar uma atitude. Nós vamos ver essa noite alguns princípios, algumas atitudes que Pedro toma para que ele possa experimentar um milagre no barco dele, na vida dele. Primeiro, irmãos, eu precisava muito da sua total atenção para a gente observar algumas questões históricas, algumas questões culturais a respeito da pescaria nesse tempo. Eu sei, a gente mora lá em Belo Horizonte e nós sabemos que aqui em Espírito Santo tem a melhor muqueca do Brasil. Não é, gente? Aquela muqueca com badejo, camarão, Deus pai, né? Ninguém ganha. Tem um pessoal baiano que diz que a muqueca baiana é melhor que a capixaba. É ou não é? Se tem algum baiano ali, depois de conversa. Tem baiano na igreja, velho? Olha aí, olha, cheio de baiano. Eu só quero ouvir os baianos. A muqueca capixaba é melhor, gente? Joguei a polêmica na igreja hoje. Joguei a polêmica aí. Mas aqui, gente, Pedro não pescava para comer muqueca no almoço. Para Pedro, pescar não era só para fazer muqueca ou não era para fazer um peixe frito. Para Pedro, pescar não era simplesmente um hobby, não era simplesmente um momento que ele faria para ter um descanso, não. Para Pedro, pescar era a profissão dele. Para Pedro, pescar era a garantia financeira no final do mês de dinheiro, era subsistência, era quantia financeira. Para Pedro, pescar era uma questão de subsistência econômica para a sua família. Para isso Pedro tinha um barco, para isso Pedro tinha todo um ofício de pescaria daquele tempo.
eu preciso muito da sua atenção, você já vai entender por que eu estou falando tudo isso. Você vai perceber que o ofício de pescador daquela época não é parecido, não é igual ao ofício de pescador de hoje, a começar pelos materiais que eram usados. Por exemplo, Pedro naquela época usava uma rede grossa, com uma corda grossa. Hoje em dia você já viu que tem muita gente que vai pescar que usa uma rede de nylon. O nylon é um material muito fino e muito leve, ou seja, você pega o nylon, joga ali, até uma pessoa sem muita força no braço consegue fazer isso. Na época de Pedro a rede não era de nylon, na época de Pedro a rede era uma corda grossa, e essa rede com uma corda grossa ainda tinha nas suas extremidades pesos de chumbo. Para quê, Drummond? Para que essa rede pudesse afundar e ir mais fundo e poder pegar mais peixe. Agora você imagina, a rede era grande, com uma corda grossa, com chumbo nas extremidades, e você jogava uma rede com uma corda grossa dessa, imagina, a corda absorve água, e é quando absorve água, a rede ainda fica ainda mais pesada para que você pudesse tirar. O lago de Genezaré tem por volta de 40 a 45 metros de profundidade. Pedro está nesse lago de Genezaré, jogando a rede num parte funda, onde 40 a 45 metros aproximadamente é a profundidade do lago. Irmãos, é por isso que o apóstolo Pedro, ele ia fazer a sua pescaria à noite. É por isso que a narrativa bíblica aqui diz que ele trabalhou a noite toda, porque era à noite o horário propício para fazer isso. Era o horário onde os peixes, por causa do calor mais ameno da noite, eles iam mais para a superfície da água, facilitando assim a pescaria, porque de dia no calor, eles na verdade iam para mais fundo. Agora você já imaginou? Se vai os peixes para 40 metros de profundidade, seria impossível uma pescaria de dia. Por isso esses homens trabalham à noite, para que os peixes viessem mais fáceis para a pescaria acontecer, porque de dia seria improvável isso. Aí Pedro trabalhou a noite toda para ganhar o sustento dele, trabalhou, jogou a rede, não pegou nada naquele dia. Pedro está com a rede, a Bíblia nos conta que eles estão lavando as redes, procedimento muito comum naquela época de Pedro. Os homens, os pescadores, quando terminavam a pescaria, sempre lavavam a rede ou costuravam a rede. Por quê? Porque às vezes quando você jogava a rede, se prendia na rede coisas que você não desejava pegar: areia, pedregulho, alga marinha, alguns detritos da água podiam se agarrar na rede, e aí seria muito difícil você trabalhar num próximo momento com a rede suja. Então todo pescador no final do dia de pescaria, ele lavava a rede. Se ela tivesse rompido, ele costurava a rede. Pedro está ali, depois de uma noite cansativa, sem receber recompensa. Pedro está ali frustrado, lavando rede, tirando da rede aquilo que ele não queria pegar. Você imagina, não apenas você não tem o que queria ter, e você ainda está lidando com o que você não queria pegar. Pedro estava assim, Pedro estava ali com aquela rede, lavando ela, tirando da rede aquilo que ele não queria pegar, quando de repente, no meio dessa escassez, no meio de uma noite inteira de trabalho sem recompensa, de repente começa a chegar uma multidão perto do barco de Pedro. Essa multidão está ouvindo aquele que todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele está ali falando com a multidão. Lucas 4 nos diz que tem gente sendo curada, surdo ouvindo, cego enxergando, e Jesus pregando, e um grande avivamento acontecendo no meio daquele povo. A multidão vai se chegando perto de Jesus, a Bíblia chega dizendo que vai apertando Jesus, até que Jesus e aquela multidão de avivamento se encontra com a frustração de Pedro. Meu irmão, o avivamento vai te encontrar, a presença de Deus vai te encontrar. Eu creio que essa presença pode te encontrar hoje, essa noite aqui. Pedro está ali lavando rede. Jesus de repente chega ali perto do barco e pede a Pedro, e sobe no barco de Pedro e usa o barco de Pedro como se fosse o púlpito dele, como se fosse o lugar onde ele pudesse ministrar. A Bíblia nos diz que Jesus usa o barco de Pedro e começa a falar àquela multidão. Assim como eu assumi o púlpito hoje,
para falar com vocês. Jesus não assumiu um púlpito assim. Ele subiu no barco de Pedro e começou a falar à multidão. Irmão, Jesus começou a falar com aquela multidão. E eu me imagino, é tão maravilhoso perceber isso. Jesus não tinha um microfone como esse bom, onde meu som chega facilmente lá atrás. Jesus estava num lugar onde a acústica da voz seria melhor para ser ouvida. Mas Jesus, para falar com muita gente, sem microfone, com certeza devia usar um tom de voz alto para que todos pudessem ouvi-lo. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, meu irmão, deixa Jesus usar o seu barco para falar às pessoas à sua volta, mesmo que você esteja frustrado. Deixa a voz do Evangelho ser alta na sua vida, no seu trabalho, na sua escola, mesmo com você frustrado, porque é a palavra de Deus que vai atrair o milagre para a sua vida. Aqui está a gênesis do milagre de Pedro. Mesmo com um barco vazio, com um barco marcado pela derrota de uma noite, Pedro deixa Jesus falar à multidão que está. Irmãos, a maior tragédia da igreja brasileira é querer sinais do Evangelho sem querer viver o Evangelho. A maior tragédia da nossa geração no Brasil, de cristãos no Brasil, é querer ser abençoado por Deus, é querer a prosperidade do barco, é querer a família abençoada, é querer a cura, mas não querer ter relacionamento com Deus. Aleluia! A maior tragédia da nossa geração é querer ser abençoada sem viver, é querer ser próspera sem ser ofertante, é querer a família abençoada sem abençoar a família, é querer ter uma vida em paz, em vida, sem viver à altura dessa mensagem. Mas deixa eu te dizer, meu irmão, a bênção não é melhor do que o abençoador. Irmão, meu barco está vazio. Deixa Jesus falar através desse barco. Deixa as pessoas à sua volta ouvirem a voz do Evangelho através de você. Sabe, Jesus não veio para um barco, Jesus veio morar dentro de você. E a voz do Evangelho, a presença de Deus em você, quer falar com as pessoas à sua volta. Ah, mas eu estou cansado. Ah, irmão, eu estou querendo tanto ver meu barco cheio. Não espere seu barco ficar cheio para a voz do Evangelho ser anunciada. Irmãos, os sinais vão acompanhar, não você. Os sinais vão acompanhar a palavra que você crê. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, e os sinais vão acompanhar você. Mas os sinais só vão acompanhar você por causa dessa palavra, por causa dessa verdade. Mesmo frustrado, mesmo com o barco vazio, Jesus pôde liberar o Evangelho às pessoas à volta. Você sabe que no meio dessa frustração toda, Jesus pregou. Como lemos no texto, quando ele acabou de pregar, ele deu uma direção para Pedro, que mudou a vida dele radicalmente. Uma direção que depois a gente leu, Deus abunda aquele barco de peixe, a ponto que quase vai a pique. Irmãos, muitas vezes, e eu testemunho isso para vocês, muitas vezes, quantas vezes, às vezes o meu coração foi fazer a obra de Deus em algum lugar, e eu estava com algum desânimo, com alguma tristeza, com alguma situação, e foi fazendo a obra de Deus que eu tive na palavra de Deus renovo para a minha vida. Glória a Deus. E entenda essa noite, tem coisas que Deus só vai te dar quando você estiver cuidando da obra de Deus. Tem curas que Deus vai te dar, que Ele só vai te dar quando você estiver tratando das feridas dos outros. Olha isso, Deus. Tem gente querendo barco cheio, mas não está querendo se doar por gente, não, meu irmão. Se doa por gente, você vai ver o Deus Todo-Poderoso fazendo na tua vida e na tua história. Pedro falou do barco para aquela multidão. Jesus falou do barco de Pedro para aquela multidão. Quando acabou o discurso, Jesus falou assim: olha, pega a sua rede, vamos para o lugar mais fundo e vamos lançar a rede.
Pedro virou para Jesus, no texto nós lemos, ele virou para Jesus e disse o quê? Disse: mestre, nós havíamos trabalhado a noite toda. Você sabe que no grego a palavra trabalhar que Pedro usa aqui dá uma ideia de esforço exaustivo. Imagina essa corda grossa que a gente mencionou, com peso de chumbo na extremidade, o trabalho disso. E Pedro falou para ele: ó, nós fizemos um esforço exaustivo a noite toda e nós não pegamos nada. Agora você já imaginou se Pedro para a frase e fala assim: por causa disso eu vou para casa descansar, Jesus. Eu já trabalhei a noite toda, é de dia, não é um horário propício, nós não pegamos nada a noite toda. Jesus, gostei do seu sermão, foi lindo, mas eu vou para casa. Irmãos, tem gente que admira o que Jesus faz, mas Deus não quer admiradores. Deus quer pessoas obedientes àquilo que Ele está fazendo. Tem gente que admira o Natal, admira a Páscoa, admira o nascimento, admira a morte de Jesus, mas não vive Jesus. Deus não quer admiradores da palavra, Deus quer seguidores dessa palavra. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Pedro termina a frase de outro jeito, fala assim: ô mestre, fizemos um esforço exaustivo a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. Irmãos, Pedro representa uma geração que eu quero que está se levantando aqui em Vitória também, uma geração do apesar e não do por causa. Quem vai sair da frustração para viver o sobrenatural de Deus é uma geração do apesar e não do por causa. Irmão, como assim? A geração do por causa é assim: eu não vou obedecer por causa do meu chefe, eu não vou obedecer a palavra de Deus por causa do meu marido, eu não vou ser obediente àquilo que Deus está mandando por causa da minha esposa, por causa dessa situação financeira difícil, por causa disso, por causa daquilo. É a geração do por causa, é a geração que fica dando desculpas. É por causa disso que eu não vou, é porque eu trabalhei a noite toda que eu não vou lá obedecer a tua palavra. Mas Deus está levantando uma geração do apesar. Apesar do meu chefe, eu vou ser adorador. Apesar da minha esposa, eu vou ser um cristão fiel. Apesar de tudo, eu vou servir a Deus. Aleluia. Eu creio que eu estou olhando para uma geração aqui do apesar. Glória a Deus. Pedro teve tanto apesar ali, gente. Pedro não estava indo na habilidade dele. Pedro não estava indo na força dele de pescador. Entenda isso comigo. De dia, como vimos, não era a hora de pescar, não era o momento de pescadoria. Pedro não está indo na habilidade dele de pescador. Pedro mesmo disse: eu estou indo debaixo da tua palavra. Precisa de ajuda. Se a gente fizer uma listagem bíblica, a gente vai perceber exatamente o que eu estou dizendo. Você vai ver que Deus não está à procura da habilidade, mas sim da debilidade. Irmãos, isso é tão louco que o mundo não entende isso. Ou alguém aqui na igreja já viu um anúncio de emprego para trabalhar aqui em Vitória, um cartaz de emprego assim: procura-se pessoas cansadas e estressadas para trabalharem conosco. Quem já viu? Vinde trabalhar conosco, você que está cansado e sobrecarregado. Será muito bom tê-lo comigo na empresa. É ruim, né, gente? Como é que é desse emprego nesse mundo? Você que fala inglês fluente, tenha boa oratória, que seja eloquente, venha trabalhar conosco. O mundo está procurando gente pela habilidade, não pela debilidade. Agora, quando você olha o Evangelho, ao contrário, Jesus está procurando gente por debilidade. Irmãos, vamos fazer uma listagem pequena essa noite. Mateus 11, verso 28 diz assim: Jesus chamando: vinde a mim todos vós que estáis cansados. O quê? Olha quem Jesus está chamando: venha trabalhar comigo, você que está cansado e sobrecarregado. Vamos continuar na nossa lista.
Ele disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. A lista está ficando boa aqui. Cansado, sobrecarregado, doente. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1 que Deus chama os fracos, os loucos. Acho que os loucos estão aqui na igreja Batista de Cima. Olha que lista, gente. Fraco, louco. Aí o texto de 1 Coríntios 1 diz assim: olha, eles chamam os que nada são. Eu dei para mim que teve uma hora que Jesus cansou de falar de debilidade e falou assim: venham a mim do jeito que vocês estiverem. De modo algum não serei fora. Olha que lista, gente. Cansado, sobrecarregado, doente, louco, fraco, que nada são. Deus está procurando debilidade. Deus chama os cansados para mostrar que Ele é a força. Ele chama os sobrecarregados para mostrar que Ele é o renovo. Ele chama os doentes para mostrar que Ele é a cura. Ele chama os loucos para mostrar a sabedoria dEle. Ele chama os fracos para mostrar que o poder dEle se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ele chama os que nada são para mostrar que Ele é o grande eu sou, aquele que era, que é e que há de vir. Eu não posso porque eu sou fraco. É você, por causa disso que Ele te escolheu. Tem muita gente usando a fraqueza como desculpa para não seguir a Deus, mas foi pela tua fraqueza que Ele te escolheu. Dando uma pausa de silêncio para você pensar de propósito. Moisés tentou usar a fraqueza dele como desculpa. Eu não sei falar bem para ir lá falar com o faraó. Irmão, já parou para pensar que um homem que não considerava que falava bem liderou mais de 1 milhão de pessoas? Já parou para pensar que um homem que não sabia falar bem liderou essa geração e foi usado por Deus para fazer milagres? Já parou para pensar que um homem que achava que não falava bem recebeu 10 mandamentos que nortearam a história da humanidade? Já parou para pensar que é na tua fraqueza que o poder de Deus se manifesta? Quando alguém olhar e ver o que Deus fez por você e ver a sua fraqueza, vai falar assim: essa obra aí só podia vir de Deus. De dia, um pescador não podia fazer aquilo. Pedro teve que apesar dele. Pedro obedeceu apesar de si mesmo, apesar de quem ele era. Apesar dos erros dele, apesar da condição dele, ele obedece àquela direção. Pedro teve que ir apesar de si. Pedro teve que ir apesar da lógica. Gente, eu acabei de conversar com você. De dia, os peixes eles iam para mais fundo. Não tinha rede naquela época que fosse a 30, 40 metros de profundidade, como era o caso lá do Genezaré. Seria impossível uma pescaria de dia. A lógica dizia: não é a hora certa disso. Mas, meu irmão, muitas vezes a lógica vai dizer uma coisa e a fé pode estar dizendo outra. Não faz sentido muita coisa. Às vezes não faz sentido perdoar quem nos ofendeu, mas é de Deus. Às vezes não faz sentido quando Deus nos chama a crer naquilo que é impossível. Aliás, meu irmão, milagre na sua essência é algo que vai contra a realidade. Se a gente olhar para a Bíblia e ver que Elias, por exemplo, chegou um corvo trazendo pão e carne para Elias. Irmão, você já parou para pensar um pombo delivery? Imagina a gente aqui, o pombo trazendo, um corvo trazendo para a gente um lanche do McDonald's. A gente quer receber do Geraldinho, do Geraldinho. Já vamos pensar que doideira? Que loucura! Teve um homem chamado Sansão que pegou uma queixada, um esqueleto de um jumento e matou mais de 1000 homens. Já
parou para pensar que não faz sentido nenhum um homem levantar a mão e a vara de Deus que está na sua mão e o mar abrir no meio? 3 homens entraram na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, entraram no meio do fogo e saíram de lá sem nem cheiro de fumaça. O grito de um povo derrubou uma muralha. Que lógica tem um grito derrubar uma muralha? Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Irmão, o que está querendo dizer? Que nada faz sentido, mas quando a gente usa a fé, um milagre pode acontecer. Nossa geração está muito racional, só crê naquilo que vê, naquilo que sente. Deus está levantando um povo da Igreja Batista GSM que crê. Ele não viu, ele não sente, mas ele crê na palavra de Deus. E ele vai viver o sobrenatural. Irmão, você não está vendo, mas o Senhor Jesus está aqui, Senhor. Isso é fé, convicção de um fato que eu não vejo. A lógica, a razão manda eu me apoiar em tudo que eu vejo, em tudo que eu sinto. Se Pedro tivesse apoiado nisso, ele não teria ido, porque não fazia lógica. Pedro foi apesar de si, Pedro foi apesar da lógica, da razão. Pedro foi, gente, apesar do fracasso recente. Olha aqui para mim. Ele disse assim: olha, a gente acabou de voltar de lá, nós não pegamos nada. O fracasso estava recente. Irmãos, você sabe que tem muita gente que não obedece hoje pelo fracasso de ontem. Tem muita gente desistindo por causa de erros do passado, de tentativas frustradas. Tem muita gente que não age hoje pela frustração do ontem. Ah, eu já tentei isso antes. Eu já tentei ser cristão, já tentei ser uma pessoa melhor, eu já tentei orar mais pela minha família, pela minha casa, eu já tentei isso, não deu certo. Eu já busquei em tantos lugares essa alegria, não deu certo. Mas meu irmão, quem está no barco nessa igreja é Jesus de Nazaré. Tendo uma palavra dele liberada. Nós não podemos ser governados por traumas. Escuta isso. Muitas pessoas estão deixando os traumas do passado governarem. Ai, nunca mais eu amo ninguém, porque eu fui amar uma pessoa, fui traído por ela. Fui me doar por alguém, meu irmão, e deu errado. Por isso que agora eu não acredito em mais ninguém. Está determinando o futuro pela experiência. Está dizendo que não vai viver o futuro pelo passado. Meu irmão, é até provável que você possa se frustrar uma outra vez, mas você vai ter a mão de Deus para te levantar. Você vai ter graça do Senhor sobre a tua vida. Você sabe que muitas vezes a gente se protege mais das dores emocionais do que das dores físicas. Presta atenção nisso aqui. Imagina que eu esteja caminhando aqui, eu estou caminhando. Imagina que eu dei uma topada aqui nessa caixa de som. Viu quando você dá aquela topada em casa? Quando você dá aquela topada naquele dedo mindinho? Quem já deu uma topada no dedo mindinho? Aquela dor lá na fundo da alma, né, gente? Qual a nossa primeira reação cá para nós? A gente abaixa. Ai, 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 ai. Sangue, fogo e fumaça. Aí você esfrega, né? Você esfrega. Normalmente de novo, não é? Ninguém em sã consciência faz assim, ó. Também agora não dá para lugar nenhum mais. Também agora eu vou viver mancando a vida toda, mas bater de novo um negócio desse eu não paro.
uma sandice tão grande, não é? Porque vale a pena bater o pé de novo ali do que viver mancando a vida inteira. Você se frustrou com alguém, alguém te machucou, alguém te traiu, esfrega, deixa o óleo de cura de Deus tocar você, pisa no chão de novo, para de mancar, caminha para frente, Deus te cura, meu irmão. Aleluia! Aleluia! Sobre a tua vida essa noite, o Senhor vai liberar um óleo de cura. Eu profetizo essa noite sobre o teu coração. Vai deixar o passado para lá. O Deus que eu e você servimos vai nos mandar de volta para o mesmo lugar de frustração que estivemos antes. Sabe para quê? Para falar para a gente assim, olha, o que ficou no passado ficou no passado. Eu tenho um novo futuro para você. Não deixe o que aconteceu ontem influenciar a tua ação hoje. Pedro foi apesar de si, apesar da lógica, da razão dele, apesar do fracasso recente. Agora, irmão, você imagina, acabou de lavar a rede está prontinha para parar o serviço e ir para casa. Olha aqui para mim. O serviço acabou. Aí agora tem uma hora para pegar essa rede e jogar de novo. Eu sou apaixonado por algo que Pedro não disse. Sou apaixonado por algo que Pedro não disse. Pedro não virou para Jesus e falou assim: ah, Jesus, que preguiça. Aleluia. Ah, de novo lavar a rede. Aí se eu jogar a rede de novo, Jesus, depois eu tenho que lavar de novo. Eu sou apaixonado por Pedro não ter dito isso. Porque tem uma geração hoje que não vive milagre por preguiça. Preguiça, meu irmão. Ai, irmão, vamos mais um retiro, mais um. Ai, irmão. Ai, mais leitura bíblica, irmão, embaraça a vista. Chega de preguiça, meu irmão. Deus quer liberar o sobrenatural na tua vida. Larga essa preguiça. Tem gente que está sofrendo hoje pela preguiça de ontem. E eu aconselho gente, irmãos, que está sofrendo hoje pela preguiça de buscar Deus ontem. Pedro nem menciona preguiça nenhuma. Bota rede no barco e vai. Irmãos, entenda algo comigo essa noite. Irmão, por favor, me ajuda aqui. Dá uma força. Sobe aqui em cima. Meu irmão está arrependido. Isso, fica onde você está. Vamos entender algo aqui, gente. O Lago de Genezaré, onde Pedro está, tem 21 quilômetros de comprimento e 12 de largura. É grande. Aproximadamente o Lago de Genezaré tinha por volta de 21 quilômetros de comprimento e 12 quilômetros de largura. Fica comigo aqui. Não é um laguinho, não. É grande demais esse lago. Alguns chamavam até de Mar da Galileia pela sua extensão. Então entenda uma coisa. Pedro está perto da terra, lavando as redes, por isso Jesus chega perto. Pedro está perto da superfície. A ordem de Jesus é a seguinte: vamos para o mar mais fundo, para o mar alto. E Jesus estava mandando Pedro botar a rede no barco, pegar o barco e conduzir o barco por alguns quilômetros até o lugar aonde tinha peixe. Irmão, fica de frente para os irmãos. O irmão está representando ali os peixes. Faz uma cara de peixe aí. Pedido de ação. Ele está falando isso só porque eu sou careca. Meu irmão está apresentando para nós ali o peixe. E o peixe para Pedro era uma questão de subsistência financeira, que falou no início. Está ali, fica comigo, pensa aí, fica comigo. Aí apresentando ali o peixe, a bênção. Irmãos, preste atenção nisso aqui. Pedro tem que tirar o barco dele daqui e caminhar com esse barco por quilômetros até chegar no mar mais fundo, aonde tem o peixe. Da superfície
até o mar mais fundo, há uma trajetória. Da escassez, aonde Pedro estava, para chegar na abundância que Deus tinha falado, existia um caminho, uma trajetória do natural até o sobrenatural. Da escassez até a abundância existia um caminho. Fala para você assim: há um caminho do natural para o sobrenatural. Irmão, o que você está querendo dizer? Olha aqui para mim. Irmãos, por quilômetros, Pedro pegou o barco dele vazio, e por quilômetros não há nada extraordinário acontecendo no meio do caminho. A Bíblia não diz que apareceu nenhum peixe no barco de Pedro. Não teve nenhum golfinho avisando que teria mais peixe à frente. Eu não sei se você já viu ou já presenciou aquele fenômeno no norte do nosso país chamado fenômeno da pororoca. Quem já ouviu falar desse fenômeno? No norte do país, quem não conhece, os peixes pulam para dentro do barco. No caminho, onde Jesus liberou a ordem até o lugar mais fundo, não teve fenômeno da pororoca. Não apareceu peixe no barco de Pedro. Não teve golfinho. Não teve, como os pentecostais gostam, não teve labareda de fogo. Não teve mistérios enrolados. A Bíblia não diz que Pedro nem ficou arrepiado no meio do caminho. Irmão, o que você está dizendo? Eu estou dizendo, meu irmão, que do caminho na obediência muitas vezes parece que nada acontece. E tem muito cristão desistindo exatamente porque não está vendo nada. Irmão Drummond, eu estou obedecendo a Deus. Deus falou uma coisa comigo. Eu estou obedecendo, irmão, eu estou vivendo, mas meu barco continua vazio. Meu irmão, não vai acontecer no meio do caminho o que Deus reservou para o lugar mais fundo. Eu não estou vendo nada. Eu não estou sentindo nada. Porque os crentes são tudo assim, né? Eu não estou sentindo. Irmão do irmão, não estou arrepiado. Irmão, você pode não estar sentindo, você pode não estar arrepiado, mas se você tem uma palavra, essa palavra vai acontecer. Quem está entendendo o que eu estou falando disso? A obediência nem sempre, logo de início, vai trazer um peixe para dentro do barco. A gente tem que caminhar. Se nós queremos sair da frustração para viver o sobrenatural, a ação de Deus, a gente precisa aprender a perseverar quando não estamos sentindo nada e nem vendo nada. Você acha que eu, pastor, os líderes dessa igreja, todo dia a gente acorda arrepiado, sentindo a presença de Deus? É verdade. É ruim, né, pastor? Tem dia que a gente não acorda arrepiado, sentindo a presença, não. A gente acorda e fala: Deus, quero dormir mais um pouquinho. Vamos ser sinceros. Tem dia que a gente acorda e fala assim: misericórdia, um dia grande pela frente. A gente sente, e o sentimento vem e vai. Mas, meu irmão, um homem de Deus é um homem que está sentindo o tempo inteiro. Um homem de Deus é um homem que está crendo apesar do sentimento. Eu tenho uma palavra de Deus e essa palavra vai se cumprir. Eu estou sentindo derrotado, mas eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E eu vou andar em fé. Você pode não estar vendo e não estar sentindo, mas o Senhor Jesus, Ele está aqui, meu irmão, nessa noite, nesse momento. Onde tiver 2 ou 3 reunidos ali, irmão, eu não estou sentindo, não estou vendo, mas Deus falou comigo. Abraça isso, abraça a palavra. Vou dizer uma coisa: muita gente fica achando que tem problema por não estar sentindo, mas eu vou dizer para você uma coisa: muitas vezes é Deus que está nesse negócio de você não sentir, porque Deus não está querendo gerar crentes emocionais, Deus está gerando crentes que creem na palavra liberada. Tem hora que não está acontecendo sinais, exatamente porque Ele está querendo te manter firme na palavra que você recebeu.
Pedro estava aprendendo a viver uma vida da fé na palavra. Pedro aprendeu toda a lição. Depois que ele começou a caminhar com Jesus, ele viu Jesus caminhando por sobre as águas. Ele estava no barco e falou assim: manda uma palavra. Que Pedro já teve experiência. Quando ele foi jogar reis na palavra, deu certo. Então, se Jesus liberar uma palavra, vai dar certo de novo. Meu irmão, Deus está querendo te dar experiência para você continuar vivendo o sobrenatural dele. Irmão, eu estou no meio do caminho. Já vou terminar, olha aqui para mim. Estou no meio do caminho. Meu barco está vazio. Eu não estou sentindo nada. Eu não estou vendo nada. O que eu faço? Olha para a presença que está com você no barco. Ela é a presença mais linda do universo. Ela merece ser adorada por todos sempre. Irmãos, ter Jesus conosco é mais importante do que ter o barco cheio. Esses dias o Senhor tem liberado um peso tão forte no meu coração, de uma geração que não precisa do barco cheio ou vazio para adorar, porque ela não está adorando por bênçãos, ela está adorando pela presença. Parece que a tua família ainda não tem o que você crê, meu irmão. Você tem a presença de Jesus. Você tem o seu nome escrito no livro da vida e você vai morar com Ele no céu para sempre. A geração que ama a presença. Chega a hora, o barco para. Quando aquele barco para, Pedro lança a rede no invisível das águas. Aquela rede fica pesada de tanto milagre que Deus trouxe. A Bíblia chega a dizer que o barco de Pedro quase afundou. Ele precisou chamar mais gente. O milagre estava bem diante de Pedro. Pedro logo para, olha aqui e fala: Senhor, afaste de mim, eu sou um pecador. Pedro se prostra e fala: Jesus, afasta de mim porque eu sou um homem pecador. Mas meu irmão, ele, quando ouve a nossa confissão, ele está pronto para mudar a nossa identidade. Se você diz que você não pode, se prepare, porque ele vai dizer: você pode todas as coisas em mim que te fortalecem. Não temas, Pedro, de agora em diante serás pescador de homens. Eles voltam, irmãos. O barco está cheio de peixe. O barco está cheio disso aqui, ó, dinheiro. Porque como vimos, a profissão de Pedro era o salário de Pedro, era o sustento dele. Tem muito peixe no barco, então era ter dinheiro na vida dele, na casa dele. Mas a Bíblia diz em Lucas 5:11 que aquele barco cheio de dinheiro, quando chegou na beirada, quando chegou ali com tanto peixe, a Bíblia diz, sabe o quê? Que aqueles homens deixaram tudo aquilo e seguiram Jesus. A Igreja Batista Getsemane vai continuar seguindo Jesus, mesmo quando o barco estiver cheio, porque nós não estamos seguindo uma bênção, nós estamos seguindo uma pessoa. Se você quer sair da frustração para o sobrenatural, chegou o tempo de não perseguir apenas bênçãos, chegou a vez de perseguir Jesus de Nazaré. Eu te garanto, a vida vai ser muito melhor do que você tem vivido. Tem gente que está buscando Jesus só por bênção. Olha, Ele vai ter misericórdia, Ele vai encher o barco. Mas Ele não quer só encher o teu barco, Ele quer encher a tua vida da presença dEle. Ele quer ter um relacionamento com você. Se você quer ter um relacionamento com Ele, fique de pé onde você. Por um momento, feche os seus olhos. Todos na igreja, feche os seus olhos. Queria chamar o ministério de louvor aqui no altar. Mas feche os seus olhos. Talvez você está aqui essa noite e você está dizendo: mas eu sou um homem pecador, mas eu sou tão fraco, tão cansado.
Drummond, eu estou tão doente na minha alma, no meu coração. Mas Jesus está te chamando essa noite para andar com Ele. Talvez você entrou por essas portas aqui hoje e você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você não recebeu Ele no barco da sua existência, do seu coração. Mas hoje você está, apesar de tudo, dizendo para Ele: Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração, escreve o meu nome no livro da vida. Se você está aqui me ouvindo essa noite e você está dizendo: Drummond, eu quero Jesus na minha vida, eu quero recebê-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Se você está aqui assim e quer receber Jesus, levante